Olá, sejam bem-vindos novamente. Nessa aula vamos falar sobre diferentes maneiras de ver multiplicação e faturação de matrizes. Existem duas formas de se ver a multiplicação de uma matriz A por um vetor x. A forma mais comum é através de produtos internos. Aqui temos uma matriz A, M por N, e digamos que a gente multiplica essa matriz A por um vetor x, cujas coordenadas vão de x1 até xn. Nesse caso, a matriz A ela faz uma transformação de um vetor que está no Rn em um vetor no Rm. Isso porque o resultado dessa multiplicação vai nos dar um vetor y, cujas coordenadas vão de y1 até ym. Nessa forma de se ver a multiplicação A vezes x, a gente tem o produto interno de cada uma das linhas da matriz A pela vetor coluna x. Isso quer dizer que o resultado y1 ele é dado pela multiplicação de A11 por x1 mais A12 por x2 e assim por diante. Então, se a gente tiver que escrever, a gente escreve que y1 é igual a... Vou trocar a ordem aqui. x1 vezes A11 mais x2 vezes A12 até xn vezes A1n. A outra forma de se ver essa multiplicação é como uma combinação linear das colunas da matriz x. Então, novamente, vou escrever agora a nossa uma combinação linear das colunas da matriz A. Vou escrever novamente o nosso vetor x, que vai de x1 até xn, certo? E agora eu estou denotando as colunas da matriz A através desses A1, A2 até AN. Bom, nesse caso, a gente já viu que o resultado vai ser esse coeficiente aqui, tá? Vezes o vetor A1, mais o coeficiente x2, vezes o vetor A2. Vou colocar uma seta aqui em cima para ficar explícito que isso não é uma constante, e sim um vetor. Somando até AN vezes xn. Você pode verificar, vamos colocar o contrário aqui, xn vezes AN. Você pode verificar que o resultado disso aqui vai ser um vetor y, e a primeira coordenada do vetor y só vai ser influenciada pela primeira coordenada do vetor A1, pela primeira coordenada do vetor A2 e assim por diante. Isso quer dizer que o resultado que vai aparecer aqui nessa primeira coordenada, ele vai ser igual a x1 vezes A11 mais x2 vezes A12 até xn vezes A1n, exatamente como a gente viu na forma anterior. Vamos ver agora o primeiro exemplo numérico da aula de hoje. Digamos que essa aqui seja a matriz A e que a gente esteja interessado no resultado de A vezes um vetor x qualquer. Esse vetor x tem 3 coordenadas, porque como a matriz A é 3 por 3, ela leva um vetor do R3 no R3. Isso não quer dizer que qualquer ponto no R3 pode ser representado como um produto de A vezes x. E a gente vai ver isso. Aqui vai ser útil para a gente ver essa multiplicação como uma combinação linear das colunas de A. Isso quer dizer que o resultado vai ser x1 vezes o vetor 1, 1, 1, que corresponde à primeira coluna, mais x2 vezes o vetor 3, 3, 3, mais x3 vezes o vetor 8, 8, 8. Daqui a gente já consegue perceber que esses vetores são múltiplos um do outro. Então, se eu fizesse um gráfico para representar esses vetores, e eu representasse o vetor 1, 1, 1 de laranja, eu teria esse vetor aqui. Representasse o vetor 3, 3, 3 de verde, eu teria um vetor na mesma direção, apenas com uma magnitude diferente, um módulo diferente. E, por fim, o vetor 8, 8, 8 também estaria em cima desses vetores. Isso quer dizer que uma combinação linear desses três vetores, ou seja, qualquer valor x1, x2, x3 que você escolha,
terá como resultado um outro vetor que se encontra exatamente na mesma direção que esses três vetores. Isso quer dizer que essa coluna aqui ou essa coluna, ele não traz nada de novo em relação ao que a gente já tinha com apenas uma coluna. A gente poderia representar essa mesma multiplicação de A vezes X simplesmente como sendo o vetor 1, 1, 1 vezes uma constante x1. Qualquer ponto que esteja nessa reta aqui, certo? Qualquer ponto nessa reta pode ser representado através dessa multiplicação. Isso quer dizer que esse espaço vetorial que a gente gera a partir das colunas de A, ele tem apenas uma dimensão, ele é uma reta. Como uma outra maneira de dizer isso é dizer que o posto da matriz A, em inglês rank da matriz A, é igual a 1. Vejamos agora um exemplo um pouco mais interessante. Dessa vez, a nossa matriz A, ela não tem como colunas múltiplos um do outro. Então, se a gente fizer a multiplicação de A vezes X, eu tenho x1 vezes essa primeira coluna, mais x2 vezes a segunda, mais x3 vezes a terceira. Logo de cara, a gente vê que a segunda coluna não pode ser escrita como um múltiplo da primeira ou vice-versa. No entanto, a terceira coluna, se você observar bem, vai ver que ela é a soma da primeira e da segunda coluna. Isso quer dizer que a gente poderia escrever x1 vezes 235 mais x2 vezes 117 e x3 vezes 3, 4, 12. Então, esse último vetor aqui, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos dois anteriores. Tá? Assim como esse vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses dois, ou esse aqui pode ser escrito como uma combinação linear dos outros dois. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que um dos vetores aqui ele é redundante. Tá? Então, a gente poderia jogar fora e isso não faria diferença no espaço de pontos, no conjunto de pontos que você consegue gerar a partir da multiplicação de A vezes X. Bom, o que mais que a gente pode dizer sobre isso? A gente pode dizer que se um ponto pode ser escrito como a multiplicação de A vezes X, existem infinitas formas de se representar esse ponto. Imagine que eu faça, por exemplo, A vezes o vetor 2, digamos aqui 2, 2, 1, certo? Bom, a gente sabe que esse vetor, esse terceiro vetor, que a gente chama de A3, ele pode ser escrito como A1 mais A2, certo? A3 é 1 mais A2. Isso quer dizer que eu poderia jogar fora essa unidade aqui de A3, desde que eu colocasse uma unidade a mais em A1 e uma unidade a mais em A2. Então, eu sei que isso aqui vai ser igual a A vezes 3, 3, 0. Vamos fazer, então, uma figura para representar essa multiplicação de A vezes um vetor x qualquer. Digamos que o vetor A1 seja esse vetor verde aqui e que o vetor A2 seja esse vetor roxo aqui. O vetor A3 ele vai estar no espaço gerado pelos vetores A1 e A2, certo? Isso aqui vai ser um plano que, na verdade, ultrapassa aqui essas barreiras, tá? E o vetor A3 ele vai ser um ponto dentro desse plano. Digamos que esse aqui seja o vetor A3. Bom, olha só que interessante.
Essa matriz ela leva do R2 no R3, mas na verdade o espaço que é gerado por essa matriz ele tem dimensão igual a 2. Essa dimensão ela é dada pelo número de colunas linearmente independentes da matriz A. A reta que a gente desenhou para o primeiro exemplo numérico, assim como o plano que desenhamos para o segundo exemplo, eles são os espaços de coluna das respectivas matrizes A. A gente viu que a matriz A, na verdade o produto de A vezes X, ele pode ser visto, né, de duas formas, como o produto interno de cada uma das linhas de A pelo vetor X, ou pela combinação linear das colunas de A. As duas maneiras são equivalentes. No entanto, a segunda ajuda a gente a entender um pouco mais sobre o espaço coluna da matriz A, ou seja, o conjunto de pontos obtidos ao se multiplicar a matriz A por todos os vetores x. Esse espaço, esse conjunto de pontos, é um espaço vetorial e é conhecido como espaço coluna de A, normalmente denotado por C de A. Embora a gente fale principalmente de A vezes x, existe um mundo análogo em x transposto vezes A, onde x transposto é um vetor linha, que vai de x1 até xm, m é o número de linhas da matriz A. Isso aqui me dá um vetor y transposto, que vai de y1 até yn. Uma maneira de calcular esses valores de y, essas coordenadas de y, é fazendo-se os produtos internos desse vetor com cada uma das colunas de A. A outra maneira é pensando numa combinação linear das linhas da matriz A, onde os coeficientes são dados pelo vetor x. Então, a gente tem aqui que o resultado, e talvez seja melhor escrever dessa forma aqui, o resultado vai ser o coeficiente x1 vezes o vetor linha A1 transposto, mais x2 vezes A2 transposto, e assim por diante, até xm vezes AM transposto. Vamos falar agora um pouco mais de detalhe essa ideia de colunas linearmente independentes. Analisando da esquerda para a direita, a gente vê que a terceira coluna ela é uma combinação linear da primeira e da segunda. Mais especificamente, ela é a soma das duas primeiras colunas. Logo, essa terceira coluna aqui ela é redundante quando a gente pensa no espaço coluna de A. O espaço coluna de A ele pode ser construído apenas a partir dos dois primeiros vetores, certo? Então, eu poderia escrever aqui o espaço gerado por espaço coluna de A, né? É o espaço gerado pelos vetores 2, 3, 5. E aqui eu vou colocar transposto para ficar claro que eles são colunas. E o 1, 1, 7 transposto. Tá? Observa que eu não consigo construir esse espaço coluna a partir do primeiro vetor sozinho ou do segundo vetor sozinho. Esses dois vetores juntos, eles formam o que a gente chama de base para o espaço coluna. Para que um conjunto de vetores forme uma base, eles precisam ser linearmente independentes. Então, recapitulando, o posto de uma matriz ele é o número de colunas linearmente independente, que é equivalente a dizer que é o número de linhas linearmente independentes. Logo, o posto de uma matriz nunca pode ser maior do que o número de colunas, nem do que o número de linhas. No caso de uma matriz m por n, m linhas e n colunas, ele é, no máximo, o mínimo entre esses dois valores. Então, se eu tenho uma matriz 10 por 5, eu sei que o posto da matriz vai ser, no máximo, 5. O posto do produto de duas matrizes, A e B, ele vai ser, no máximo, o mínimo entre esses dois postos. Mas por que isso acontece? Para responder essa pergunta, vamos desenhar aqui duas matrizes A e B. Então, eu vou desenhar aqui as matrizes A com a matriz A com as colunas A1, A2 até AN. E eu vou desenhar a matriz B. Só que, em vez de representar as colunas, eu vou representar as linhas da matriz B. Tá? Então, eu vou colocar aqui
B1, B2 e, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer duas matrizes N por N. Ok? Vamos pensar no resultado dessa multiplicação de matrizes. A gente pode decompor uma multiplicação de uma matriz A e um vetor B e uma matriz B como sendo a multiplicação da matriz A por cada uma das colunas de B. O resultado da multiplicação da matriz A pela primeira coluna de B vai ser armazenado aqui. Observa que esse resultado é uma combinação linear das colunas de A, assim como o resultado que eu vou armazenar na segunda coluna aqui da minha matriz de resultado, certo? Também uma combinação linear das colunas de A. Portanto, eu não posso ter aqui nada que não seja uma combinação linear das colunas de A. Ou seja, eu não consigo aumentar o número de colunas linearmente independentes. Pode ser que ele diminua, pode ser que eu acabe gerando novas colunas que sejam combinação linear das colunas anteriores. Da mesma forma, isso acontece com as linhas, né? Quando a gente faz a multiplicação de A por uma matriz B, eu posso pensar nisso como sendo multiplicar a primeira linha de A pela matriz B, certo? E o resultado ele vai ser armazenado aqui nessa primeira linha. Cada linha dessa matriz resultante ela vai ser uma combinação linear das linhas de B. Portanto, eu não consigo gerar novos vetores independentes, né? Novas linhas independentes, além das linhas independentes que já tenho aqui na matriz B. A conclusão é que quando você multiplica uma matriz A por uma matriz B, a gente não consegue aumentar nem o número de colunas linearmente independentes, nem o número de linhas linearmente independentes. Logo, o posto dessa matriz resultante vai ser, no máximo, o mínimo entre o posto de A e o posto de B. Vamos agora formalizar um pouco essa noção de multiplicação de matrizes como uma concatenação de colunas ou uma concatenação de linhas. Então, se eu tenho uma matriz A, M por N, e vou multiplicar por B, matriz N por P, eu posso pensar nessa multiplicação como sendo a concatenação horizontal de vários vetores coluna. Tá? Quando eu digo concatenação horizontal, eu vou colocar um à direita do outro. O primeiro vetor coluna é o resultado da matriz A pela primeira coluna de B, tá? Que eu estou denotando por B estrela 1. Esse estrela quer dizer que eu estou variando aqui a linha e deixando a coluna fixa. Tá? Então, eu tenho aqui A vezes B estrela 1. Segunda coluna, A vezes B estrela 2. Quantas colunas eu tenho aqui? Eu tenho... B tem P colunas, né? Então, isso aqui vai ser A vezes B estrela P. Outra maneira de ver isso aqui, concatenação horizontal de linhas, onde cada linha é a linha de A vezes a matriz B inteira. Quando você multiplica um vetor linha por uma matriz, dá um vetor linha. A primeira linha aqui vai ser justamente A1 estrela B. A segunda linha, A2 estrela B. Isso aqui se repete M vezes até AM estrela B. Tá? Independente da forma como você calcula, o número de multiplicações realizadas em A vezes B é sempre o mesmo. É sempre N vezes M vezes P. Tá? Vamos ver aqui quando a gente faz desse primeiro jeito aqui. A gente vai fazer... São essencialmente 3 laços alinhados. Né? O primeiro, ele vai variar nas colunas de B. Quantas colunas de B? Tem P colunas. Tá? E aí, para calcular cada uma das colunas, eu vou calcular os elementos, o elemento da primeira linha, depois o elemento da segunda linha. Como é que eu calculo quantos elementos diferentes eu tenho em uma linha? Eu tenho M elementos. Tá? E para calcular o primeiro elemento, qual o custo disso? Você tem que multiplicar, né, a primeira linha de A vezes B. A primeira linha de A tem
tem n elementos, certo? Porque são n colunas. E B também, obviamente, tem que ter n elementos. Portanto, isso aqui é P vezes M vezes N. A mesma coisa acontece se você fizer calculando linha por linha, tá? Isso aqui você pode fazer por conta própria. Bom, a gente já viu duas formas de fazer uma multiplicação de matrizes. A gente vai ver agora uma terceira forma que é baseada em produtos externos e vai ajudar a gente na hora de decompor uma matriz A como o produto de duas outras matrizes, B e C. A pergunta que não quer calar é: como é que eu faço essa decomposição? Como é que eu obtenho B e C, que multiplicadas dão uma matriz A? Antes de qualquer coisa, vamos revisar o produto externo. O produto externo de dois vetores, digamos, dois vetores coluna, U e V, ele é denotado por esse X com essa bolinha em volta normalmente. No caso de vetores coluna, o produto externo V é a mesma coisa que U vezes V transposto. Então, eu tenho essencialmente uma coluna multiplicada por uma linha. É importante notar que o produto externo de dois vetores vai me dar uma matriz. Então, se U tem tamanho 4 e V tem tamanho 3, o produto externo dá uma matriz 4 por 3. Como é que a gente calcula essa matriz? É simplesmente multiplicação de duas matrizes. Então, usando aqui os produtos internos, eu tenho primeira linha vezes a primeira coluna, 1V1. Primeira linha vezes a segunda coluna, 1V2. E assim por diante. Então, dá para ver que todo mundo que aparece na primeira linha vai aparecer multiplicado por U1. Todo mundo da segunda linha vai aparecer multiplicado por U2 e assim por diante. Analogamente, todo mundo que aparece na primeira coluna é multiplicado por V1, segunda coluna V2, terceira coluna V3. Esse é o produto externo de dois vetores. Vamos ver então como fazer a multiplicação de duas matrizes com uma soma de produtos externos. Eu tenho aqui uma matriz A, M por N, uma matriz B, N por P. O resultado da multiplicação dessas duas matrizes é uma nova matriz C, M por P. Para fazer essa multiplicação, eu vou pegar a primeira coluna de A e vou multiplicar pela primeira linha de B. Isso aqui eu vou denotar como A1 e aqui B1 transposto. Então, tenho A1 vezes B1 transposto. Nota que isso aqui dá uma matriz M por P. Isso porque a gente está fazendo... quando a gente faz A1 vezes B1 transposto, isso aqui é equivalente ao produto externo de dois vetores coluna, A1 e B1. Tá? B1 é o vetor coluna formado pelos elementos que compõem a primeira linha de B. Depois de obter essa primeira matriz, eu vou obter a segunda matriz fazendo-se A2 vezes B2 transposto. Então, eu tenho essa daqui é A2 e essa linha aqui é a B2 transposto. E aí eu continuo fazendo essa soma até eventualmente chegar na coluna AN vezes PN transposto. Bom, como eu disse, cada um desses termos aqui é uma matriz M por P, que é justamente a dimensão da matriz que resulta ao se multiplicar A por B. Então, tenho aqui a soma dessas N matrizes, tá? Isso aqui vai me dar a resposta. Para você se convencer de que, de fato, a gente pode escrever como uma soma de produtos externos, você pode escolher um desses elementos aqui, por exemplo, o primeiro, e ver como ele foi calculado, certo? Como é que a gente calculou o elemento nessa primeira matriz? A gente fez A11 vezes B11. E quanto é esse aqui? Para ele, a gente pegou a segunda coluna da matriz A, então eu tenho A12 vezes a segunda linha da matriz B. Então, eu tenho B21. E se a gente continuar fazendo isso, eu tenho A1N vezes BN1. E olha só que interessante, vamos pensar na forma mais simples, né, de calcular esse primeiro elemento da matriz que resulta do produto dessas duas, né, que seria fazer essa linha vezes essa coluna, o produto interno dessa linha com essa coluna. Então, tenho A1 vezes B11, mais A12 vezes B21, e até A1N vezes BN1, mostrando que, de fato, a gente calculou o mesmo elemento.
Agora que a gente já conhece as três formas de se calcular uma multiplicação de matrizes, vamos pensar no processo oposto, no processo de decomposição de matrizes. Ou seja, como é que eu faço para pegar uma matriz A e escrevê-la como um produto de duas matrizes B e C? Para isso, a gente vai ter que voltar lá naquela ideia de colunas linearmente independentes. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma matriz 3 por 3, ou seja, que tem três colunas, mas duas colunas podem ser escritas como múltiplos da outra coluna. Tá? Então, digamos que eu resolvo usar só a primeira coluna e eu tenho que as outras duas podem ser reconstruídas a partir dessa. Eu vou usar isso na minha decomposição de matrizes e vou escrever aqui, né, como sendo meu produto B e C, eu vou escrever aqui todos as colunas que são linearmente independentes. No caso, só tem uma. Eu escrevi a primeira coluna, mas poderia ter escolhido a segunda ou a terceira. Agora, o que eu preciso fazer é multiplicar a matriz B por uma matriz C de maneira a reconstruir a matriz original. Se essa matriz é 3 por 1, a matriz C precisa ser 1 por 3. Okay? E aí a gente consegue ver aqui o seguinte, né? O produto de B pela primeira coluna de C tem que reconstruir, né? Tem que me retornar a primeira coluna da matriz A. Portanto, qual deve ser o número que deve ocupar a primeira posição de C? Exato, o número 1. Segunda posição de C, número 3. E, por fim, número 8. Com isso, a gente escreveu, né, a matriz A como um produto de duas outras matrizes. Vamos olhar esse produto das outras duas perspectivas. Né? A gente pode pensar como sendo essa linha multiplicada por 1, retornando a primeira linha aqui. Essa linha multiplicada por 2, pelo segundo elemento, né, de B, retornando essa segunda linha. E essa linha multiplicada pelo terceiro elemento de B, retornando essa linha aqui. Por fim, a gente pode pensar nisso como sendo o produto externo, né, de B e C. E dá para ver que isso vai retornar exatamente a mesma matriz. No nosso exemplo com dois vetores linearmente independentes, a gente pode fazer exatamente o mesmo processo. A minha matriz B vai ser a matriz onde cada coluna é um desses vetores linearmente independentes. Tá? Então, agora eu tenho uma matriz 3 por 2, e para recuperar a matriz 3 por 3, eu preciso multiplicar por uma matriz 2 por 3. Certo? Quem é que eu vou colocar aqui na primeira posição? Como é que eu faço para reconstruir a primeira coluna a partir dessas duas colunas aqui da minha matriz B? Bom, vai ser uma vez a primeira coluna, mais 0 vezes a segunda coluna. Pronto. Como é que eu faço para reconstruir a segunda? 0 vezes a primeira coluna, mais uma vez a segunda coluna. E por fim, para retornar a terceira matriz, uma vez a primeira coluna, mais uma vez a segunda coluna. Usando aquela última forma de se fazer multiplicação de matrizes que a gente aprendeu, que é baseada nos produtos externos, a gente pode escrever o produto dessas duas matrizes, ou o produto de duas matrizes A e B quaisquer, como uma soma de produtos externos. Então, eu tenho aqui, vou colocar um caso genérico AB. Tá? A tem M linhas e N colunas, e B tem N colunas e P linhas. Isso aqui pode ser visto como pegar a primeira coluna de A, que eu vou chamar de A1, e fazer o produto externo com a primeira linha de B, que eu vou chamar de B transposto 1, e somar isso aqui com a segunda coluna de A, produto externo, com a segunda linha de B, que eu vou chamar de B transposto 2, e assim por diante, até finalmente a enésima coluna de A. Opa, ficou uma cor diferente aqui. Produto externo com a enésima linha de B. Então, usando essa ideia aqui para fazer essa multiplicação de matrizes que aparece nesse canto superior direito,
eu tenho que 2, 3, 5, 1, 1, 7 vezes a matriz 1, 0, 0, 1, 1, 1 é igual a soma de duas matrizes, soma do produto externo, soma de dois produtos externos. O primeiro vai ser 2, 3, 5 com 1, 0, 1 e o segundo vai ser 1, 1, 7 com 0, 1, 1. Vamos fazer essas contas aqui. Vai ficar pequenininho, mas vamos lá. Duas matrizes aqui somadas. Tá? A primeira matriz, eu estou multiplicando 2, 3, 5 por 1, depois por 0 e depois por 1. No caso do 1, 1, 7, eu estou multiplicando por 0, por 1 e depois por 1. Se você somar essas duas matrizes, você vai ver que a gente recupera a matriz original. A decomposição de A, que a gente viu no slide anterior, é conhecida como decomposição CR, onde C correspondem a colunas e R correspondem a linhas, ou rows em inglês. Embora a decomposição CR não seja muito famosa, é fundamental entendê-la para que você consiga entender as próximas decomposições que a gente vai ver ao longo do curso. Como é que a gente faz a decomposição CR? A gente construiu a primeira matriz a partir das colunas linearmente independentes de A. Portanto, se uma das colunas de A não apareceu aqui, ela pode ser escrita como uma combinação linear das colunas que apareceram. E quanto à segunda matriz, a gente construiu coluna a coluna, tentando identificar a combinação linear necessária para reconstruir cada uma das colunas de A. Então, a gente viu, por exemplo, que somando uma vez a primeira coluna com 0 vezes a segunda coluna, a gente tem a primeira coluna de A. Se você contar o número de colunas que aparecem na primeira matriz, você tem exatamente o número de colunas linearmente independentes de A. Portanto, o número de colunas dessa matriz é o que a gente chama de posto de coluna de A. Uma coisa que não é tão óbvia quanto essa é que o número de linhas da segunda matriz ela vai me dar também o número de linhas linearmente independentes de A. Portanto, o número de linhas dessa matriz é o posto de linha de A. Só que como o número de linhas da segunda matriz tem que ser igual ao número de colunas da primeira matriz, a gente tem que o posto de coluna de A é igual ao posto de linha. Portanto, a gente chama simplesmente de posto. Para você observar que a gente consegue reconstruir as linhas de A, basta pensar nas multiplicações das linhas da primeira matriz pela segunda matriz. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre as matrizes C e R da decomposição CR. Primeiro, a matriz C, que é essa daqui, ela consiste nas colunas linearmente independentes de A. Portanto, você pode reconstruir as colunas de A a partir de combinações lineares das colunas dessa matriz. Indo um pouco mais além, você consegue escrever qualquer combinação linear que você escreva com as colunas de A, você consegue escrever com as colunas de C. Portanto, essa matriz C ela vai gerar o espaço coluna de A. Para quem esqueceu o que é o espaço coluna de A, é um espaço formado por todos os vetores AX, tal que X pertence ao Rn, considerando uma matriz A, M por N. Como esses vetores são linearmente independentes por construção, eles formam uma base para esse espaço coluna. Vamos pensar agora na matriz R. Essa matriz R também pode ser usada para reconstruir as linhas da matriz A. Tá? As linhas da matriz A são as colunas de A transposto. Podemos pensar dessa forma. Então, se eu consigo reconstruir todas as linhas da matriz A, eu consigo reconstruir também qualquer combinação linear das linhas da matriz A. Esse conjunto de todas as combinações lineares
das linhas da matriz A é conhecido como espaço linha de A. E normalmente é denotado por C de A transposto. É como se fosse o espaço coluna de A transposto. E a gente pode escrevê-lo formalmente como sendo o conjunto de todos os vetores A transposto Y, tal que o Y pertence ao Rn. Ao longo desse curso, a gente vai ver as 5 fatorações ou decomposições de matrizes mais importantes que existem. A primeira é a decomposição LU, onde L é uma matriz triangular inferior e U é uma matriz triangular superior. L vem de Lower Triangular e U vem de Upper Triangular. A segunda é a decomposição QR, onde Q é uma matriz ortogonal e R é uma matriz triangular superior. A terceira é conhecida como decomposição espectral. Em alguns casos, A admite uma decomposição do tipo X vezes lambda maiúsculo, que é uma matriz diagonal, vezes a inversa de X. Nessa diagonal, a gente tem os autovalores, nessa matriz diagonal, a gente tem os autovalores da matriz A. Quarta, no caso de matrizes simétricas, a decomposição espectral, que a gente viu no item 3, ela assume uma forma especial, onde a matriz X é uma matriz ortogonal, e a inversa de uma matriz ortogonal é a sua própria transposta. A última decomposição que a gente vai ver é a decomposição em valores singulares, SVD, onde U e V são matrizes ortogonais e sigma é uma matriz diagonal que contém os valores singulares da matriz A.